Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Vamos explicar-vos a natureza da luz que os magos tomaram pela de uma estrela. A luz, que sob a forma de estrela cintilava aos olhos dos magos, nada tinha de comum com os astros que povoam a imensidade. Não pode o anjo de guarda mostrar-se ao homem sob a forma luminosa que julgue conveniente. O olhar escurecido da matéria será capaz de distinguir a luz emitida por um centro fluídico da que envolve os mundos que brilham sobre as vossas cabeças? Vós deveis compreender que o perispírito, sobretudo de um espírito superior, pode tornar-se luminoso para olhos humanos mediante uma agregação, uma condensação de fluidos e uma modificação que lhes dê forma estelar. O que os magos viram não era uma estrela. Tudo na imensidade está submetido à lei da harmonia universal. Portanto, uma estrela, o que quer dizer um mundo, não se afastaria do centro de gravitação que lhe for imposto para vagamundear pelo espaço como lanterna em mãos de um guia. Todo e qualquer efeito inteligente, vós o sabeis, decorre de uma causa inteligente. Os magos eram guiados por um espírito superior, encarregado de os levar a render homenagem ao Salvador da humanidade. Esse espírito se manifestou fluidicamente, de modo luminoso, sob a forma de estrela, tal como os magos o designaram. A estrela lhes brilhava aos olhos, mas estes eram de carne. Não vos dais conta dos efeitos de ótica? A distância em que se encontram, vedes porventura os mundos que vos circundam tais como realmente são? O afastamento, a luz a cintilar sob o aspecto de estrela, atravessando o ar ambiente que os envolvia, a forma e as dimensões tomadas não podiam bastar para iludir a homens que, embora sábios relativamente ao século em que viviam, estavam muito longe de possuir os conhecimentos atuais e não dispunham de nenhum dos vossos instrumentos tão aperfeiçoados e que ainda se hão de aperfeiçoar tanto. Outros espíritos fortes pretenderam também, ironicamente, que os magos só viajavam à noite, pois que à luz do sol não se veem as estrelas. Não é exato. De preferência viajavam durante o dia, porquanto, como vós, repousavam à noite, reservando ao sono o tempo necessário. Acaso os sábios, que hão inventado e empregam lunetas próprias para serem usadas de dia, ignoram que em certas condições de irradiação as estrelas podem ser vistas tão bem quando o sol brilha como à noite? A esses poderíamos perguntar: fora impossível apropriar a vista dos magos de maneira que pudessem perceber um pálido clarão malgrado a claridade do dia? Por prodígios tão extraordinários quanto este e que admitis, sem que entretanto os compreendais bem, os olhos humanos não são apropriados a desempenhar as funções de microscópio? Ponhamos, porém, a questão nos seus verdadeiros termos. A estrela de que se trata não era um dos mundos que povoam o firmamento, e sim, como acabamos de explicar, uma concentração de fluidos luminosos sob o aspecto de estrela brilhante,
cuja claridade se modificava de modo a poderem os magos, médiuns videntes, distinguir-lhe a luz. Era efeito de ótica produzido para lhes fazer cintilar à vista, como as estrelas em noite límpida, um clarão movediço. Vimos a vós para vos auxiliar na explicação do que em linguagem humana se designa pelo nome de mistério, mas apenas para vos auxiliar, e só com relação ao que vos seja verdadeiramente incompreensível. Utilizai-vos da vossa ciência e da vossa razão para a solução das questões que uma e outra podem resolver. Os magos foram primeiramente conduzidos a Jerusalém, porque cumpria seguissem o itinerário que a vontade do Senhor traçara. Herodes tinha que ser informado do nascimento do Rei dos Judeus. Tinha que reunir em assembleia os príncipes dos sacerdotes, os escribas ou doutores do povo, os quais, consultando as profecias, tinham que indicar como local destinado ao nascimento do Cristo, chefe que, segundo fora anunciado, haveria de guiar o povo de Israel à cidade de Belém de Judá, onde precisamente nascera o menino que os magos procuravam. Tudo tem a sua razão de ser. O nascimento isolado do menino Jesus no seio de uma classe pobre devia ter uma repercussão que preparasse o seu aparecimento entre os homens e dispusesse os acontecimentos que se haviam de dar em consequência dessa passagem dos magos por Jerusalém e da visita deles a Belém. Dissemos, os magos tinham mais curiosidade de verificar um fato duvidoso do que confiança na palavra do anjo. Vamos agora explicar o sentido e o alcance deste conceito. Eles acreditavam na existência e na comunicação dos espíritos, e com estes se comunicavam pelos processos mediúnicos. Mas os ensinos dos espíritos eram proporcionados ao desenvolvimento das inteligências e às necessidades da época. Então, como agora, existiam as mediunidades. A cada um, elas eram deferidas, ou de acordo com a sua organização, ou de acordo com o grau alcançado de adiantamento, de estudo e de experimentação. Tinham conhecimento do magnetismo e do sonambulismo, do desprendimento da alma no estado sonambúlico e durante o sono, da faculdade que a alma possui de, nesse estado de desprendimento, comunicar com os espíritos, quer sob a influência magnética, quer em sonho durante o sono. Tendo sido, enquanto dormiam, avisados do nascimento de Jesus, a lembrança que ao despertarem guardavam do aviso os deixou em dúvida. Fora um sonho, isto é, uma revelação espírita de fatos que lhes eram preditos e que haviam de ocorrer, ou fora uma alucinação, uma visão falsa? Só depois que deram com a estrela e que a viram pôr-se a caminho, a dúvida se lhes dissipou, e guiados por essa estrela, vieram a Jerusalém, onde ela parou. A dúvida ainda os empolgava no momento em que a resposta dos príncipes dos sacerdotes, dos escribas ou doutores do povo, lhes indicou Belém como sendo o lugar onde devia estar o emissário do grande ser, o emissário celeste que nascera rei dos judeus, o chefe a quem caberia guiar o povo de Israel. Por isso mesmo ficaram transportados de extremo júbilo quando, depois de receberem as ordens de Herodes, viram aparecer de novo a estrela e notaram que se punha outra vez em marcha, guiando-os. A fé só se lhes tornou, porém, completa quando, detendo a estrela sobre a casa, aí penetraram e encontraram o menino com Maria.
Então, prosternando-se, o adoraram, reconhecendo nele o emissário do grande ser, que descera à terra para regenerar a raça humana, e abrindo os tesouros que traziam, lhe ofereceram por presentes ouro, incenso e mirra. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.